Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast aqui com o One Portal Services. Estou muito feliz de estar aqui, porque tem um tempinho que a gente não faz filmagem, não faz podcast. Estava fora por umas questões pessoais, trabalhando muito ainda. E também, né, se você percebeu que eu fiz o narizinho, né? O cabelo continua mesmo, mas aquele narizinho se foi. Então, eu estou muito feliz de estar de volta. Muito bom estar aqui no estúdio novo da TLC, fazendo esse podcast com vocês. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui assistindo. E hoje a gente vai estar com um convidado super especial, que eu já vou apresentar de cara, porque a gente tem um assunto muito legal para falar com vocês. Mesmo que você esteja no Brasil, se você vai estar aqui, eu tenho certeza que você vai ter curiosidade de como as coisas funcionam, e ele vai estar aqui para dar todas as dicas para você. O nome dele é Silvio Carneiro, da SC Tax, com quem a gente está com uma parceria muito top agora com o One Portal Services. Silvio, muito obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz a gente estar fazendo esse podcast junto. Só para vocês saberem, a gente já está em contato, eu acho que hoje vai ser a quarta live que a gente vai fazer hoje à noite. Então, se você tá vendo esse podcast agora no começo do ano, você sabe que já está tudo fresquinho para você sobre imposto de renda. A gente está toda quarta-feira fazendo live, falando dando dica, explicando para você como é que funciona, para você tomar as melhores decisões possíveis. Porque é o que acontece quando a gente está bem informado, né? Então, confere lá no nosso Instagram. Ele também tem no dele. Depois ele vai passar todos os contatos dele. Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Mais uma experiência que a gente está vivendo aqui com as nossas empresas juntos. É verdade, Dani. Primeiramente, gostaria de te agradecer. Agradecer ao Tony também, né? Espetacular esse espaço aqui para fazermos o podcast. E assim, né? Essa parceria que vem dando certo, né, Dani? Sim. Graças a Deus, há 4 semanas nós estamos fazendo a live, toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Aqui, horário daqui. Horário daqui. Agora está 2 horas de diferença, né? Então, 9 horas da noite, horário Brasil. Exato. E o interesse da gente em fazer essas lives é trazer para o público, né, para a comunidade brasileira, uma maior informação a respeito de taxes, né, de deductibles, deduções e whatever, o que a gente necessitar para trazer de informação para o público brasileiro aqui na Flórida, no sul da Flórida e nos Estados Unidos como um todo. E não só para tomar melhores decisões, né? Mas para que você também possa tomar suas decisões dentro da legalidade, né? Fazer as coisas conforme a lei. Assim como tem no Brasil, aqui também as leis são severas se você não cumpre, se você não está fazendo a sua parte, pagando o seu imposto. Então, tem direito à dedução? Tem direito à dedução. Mas Tio Sam tem uma mão pesada. Exato, gente, eu falo isso sempre. As pessoas aqui falam assim, nos Estados Unidos eu fico muito preocupado com a imigração. Eu acho que tem que se preocupar mais com a IRS. Se você está aqui, está fazendo renda, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a renda, né? O que é, qual é a sua obrigação, caso você esteja fazendo isso ou aquilo, a gente vai explicar. É importante que você faça direitinho, porque o Tio Sam gosta do dinheiro dele, eu canso de falar isso, é um país capitalista e a lei aqui funciona. Então, tem que saber o que você está fazendo direitinho. Né? É verdade, é verdade. Se introduz, fala um pouquinho sobre você, né? Como que você chegou nessa terrinha aqui, e a gente depois vai entrar no assunto do imposto. Ok, né? Eu sou o Silvio Carneiro, sou casado, né? Renata... Que é minha amiguinha do coração. É verdade, é verdade. Eu sempre falo, quando eu estou me apresentando em inglês, eu sempre digo, ela é uma sortuda mulher, brincadeira. Uhum. Sou eu que sou um grande sortudo, cara, por ter uma mulher maravilhosa como ela. Tenho 3 filhos, né? Túlio, Arthur e Letícia, gêmeos, os 2 últimos. Morava lá em Recife, era de Recife, lá no Brasil. Nordestino, sotaque, eu acho que a turma já percebeu, né, aqui. Inclusive, assim que cheguei aqui, era bem comum, pessoas... Opa, você é de Recife, né? Vocês já conhecem o sotaque. E a gente decidiu vir para cá em 2017, né, quando resolvemos fazer algumas mudança de cultura para filhos, para vida, novos ares, novos planos. E até profissional também, né? Na verdade, era mais um lado profissional, porque eu estava querendo vir para desenvolver mais a parte do inglês, né, para melhorar a questão do inglês, para business, né, que é a minha área, business, contabilidade, né, e financeira. Então, a gente decidiu vir para cá mais por isso. Então, eu fui fazer um improvement no meu inglês e no meu inglês e foi o motivo principal que a gente veio para cá. E aí, viemos em 2017, eu acho que foi dia 27, eu não me lembro. Eu lembro da minha. Eu lembro, foi dia 27. Saímos de lá 26 de junho, e chegamos aqui 27 de junho.
Então, de 2017. E de lá para cá foi conhecer, entender como funciona a cultura americana. Primeiro maior desafio, colocar os meninos na escola. Então já começa tudo aquilo. E com a pressão de que você tem que estar trabalhando, você tem que estar, né, mantendo aí o seu foco no motivo pelo qual você veio. E ao mesmo tempo deixar todo mundo confortável. Porque quando tem criança, né, nem sempre eles podem expressar ou seguir o que eles querem. Mas a gente tem que ter certeza que tá todo mundo meio que no mesmo ritmo para dar certo, né? Pois é. E assim, os meninos eram pequenos, né? Arthur e Letícia tinham 4 para 5 anos e Túlio tava com 10 anos. Ia fazer 11. Então, foi uma mudança, assim, eles muito jovens ainda, muito crianças. E eu e Renata viemos para cá, tivemos o apoio do meu sogro que veio conosco. Mas foi bem interessante a entrada aqui, a vinda para cá foi bem planejada. Nós nos planejamos para vir. Então, fizemos toda a parte de planejamento do Brasil. Então, foi uma coisa planejada 2 anos anteriormente, antes de vir. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Viemos para cá, consegui terminar meu curso de inglês, me formei. Aí, fui fazer uma faculdade aqui, né? E resolvi fazer administração. E, posteriormente, né? Finalizando a administração, fazendo contabilidade, né? E aí estamos aqui. Estamos aqui agora com a SCTEX. Que bom que ele Florida. decidiu fazer essa contabilidade, porque realmente a parceria está muito legal e você falou até sobre planejamento, né? A gente tem, inclusive, um vídeo no canal que fala sobre as coisas, assim, para você realmente focar nessa parte de planejamento para vir para cá. Nem sempre todo mundo tem o tempo, né, para fazer isso. A situação, claro que difere de pessoa para pessoa, de família para família, mas a gente tem um vídeo que fala sobre isso, como você se preparar. A gente fala sobre quando você tem filhos, né, a parte financeira. Então é bem legal, um vídeo bem interessante que a gente fez, foi do lado de fora, então foi bem, bem legal. Confere lá depois no canal também. Mas é importantíssima essa parte do planejamento, né? Porque mesmo que não saia como planejado, que geralmente não sai, vamos ser bem sinceros, que a gente chega aqui e fala, peraí, viajei, não tem mínima chance de eu conseguir dessa forma, mas o foco existe. E é importante você ter um foco. Qual é o foco? É a parte financeira, é a parte de saúde, é a parte da família. E você, por mais que você de repente chegue de formas diferentes, mas o foco tem que existir para você poder dar certo. Senão é difícil dar certo se não tiver assim. O objetivo era único, né? A gente queria imigrar realmente e tentar viver aqui nos Estados Unidos. Então, o objetivo era esse. Planejamos, né? Geralmente eu tenho um plano A, B, C, D, E, F, G, H. Como um bom contador? Como um bom contador. Como um bom businessman. Né? Renata fica olhando para mim, nossa, ele tem plano para daqui a 10 anos. Mas e se? Já sei. Mas não, tá resolvido, já botei aqui no papel. Mais ou menos todas isso. Todas as possibilidades. Mas vou te falar, sempre vem alguma coisa que te tira um pouco do sério. Mas assim, desde que você esteja preparado, as coisas seguem e o fluxo seguiu normal e graças a Deus estamos super tranquilos. Você parece aquele livrinho que você escolhe que opção, aí você muda para página tal. Agora, se você quer A ou B, você muda para página tal. Isso, exatamente. Ele tem o livrinho dele todo feito. Bom, vamos pular nesse assunto importantíssimo que é imposto de renda. E eu falo importantíssimo porque se você está aqui nos Estados Unidos, você está planejando vir, e quer fazer a coisa correta, que é o certo, né, gente? Está vindo aqui, paga seu imposto, porque existe um motivo. O imposto de renda existe por um motivo. Se você faz renda aqui, a gente vai falar exatamente sobre renda agora, é o certo, é o correto, né? Você está usufruindo aqui dos benefícios que o imposto de renda cobre, né? O imposto de renda, ele paga por coisas que você está usufruindo aqui. Então, nada mais justo do que você pagar. Mas, às vezes, é muito alto, né? Às vezes, a gente falou até numa live, acho que foi semana passada, que a gente estava falando sobre por que o meu amigo paga muito menos do que eu, né? E aí vem a diferença da forma de pagamento de cada um. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, mas vamos falar agora sobre o imposto de renda nos Estados Unidos. Como que funciona essa loucura do IRS? Que a IRS, IRS, todo mundo acha que é uma... Meu Deus do céu. É isso tudo? É essa loucura toda? Dani, sinceramente, eu não vejo uma situação amedrontadora junto do IRS. Não intimida assim, Até né? porque, sabe por quê? Porque quando a pessoa chega hoje aqui nos Estados Unidos, principalmente o brasileiro, quando vem para cá, ele tem a devida noção de que ele está vindo para um país onde as leis funcionam, né? Sim. E que, normalmente, você vai
né, ficar ali dentro das leis, se adaptar àquelas leis. E aqui é muito comum, todos pagam impostos e por isso que a coisa ela flui e ela anda. Sim. Né? Eu acredito que no Brasil, pela Receita Federal, quando a gente compara o IRS com a Receita Federal brasileira, a Receita Federal ela é um pouco mais exigente do que o IRS. O IRS ele é mais brando, calma que eu vou lhe dizer. Não, na verdade ele é menos burocrático. Na Receita Federal ela se torna mais burocrática. Né? Então, e a gente também tem a questão, né, da questão dos taxes aqui, que você vê o que está ocorrendo, você vê o que está fazendo. Então, as pessoas pagam tax aqui com mais vontade. Sim. Entende? Então, a gente percebe isso principalmente pelo lado de Intexes, como funciona, né? Como o governo aplica os recursos, e isso você fica satisfeito. E, teoricamente, a taxa tributária aqui não é baixa, tá? Vamos ser sinceros, a carga tributária aqui é bem alta, até mais alta nas alíquotas mais altas para as pessoas que estão no topo da lista. Que ganham mais, alto, né? que ganham mais, isso. Aqui os Estados Unidos ele é bem rigoroso e criterioso nesse sentido. Mas eu não vejo um bicho de 7 cabeças. Agora que eu tô dentro, né? Mas quando eu cheguei eu tinha um medo danado do tio Sam. Agora que eu já entendo um pouco da área, muitas coisas aparecem, você diz, nossa, como é tão simples você fazer. E às vezes alguns bicho-papões que nós encontramos no meio do... Ou imagina, né? Imaginamos, ou encontramos em palavras, ou em frases, ou conversa de amigos. Não é tão assim, não. Tem muitas formas bacanas de você pagar o imposto aqui, de você recolher menos, de você conseguir deduzir mais, né? Então, obviamente, depende do profissional que você está atuando. Isso é uma coisa que eu senti muita falta quando eu cheguei. Um dos motivos que eu decidi por fazer contabilidade. Do serviço em si, exatamente, né? Da atenção de um profissional. Exato. É engraçado você falou uma coisa, porque a gente tem essa cultura, eu acho, né? De achar que o imposto de renda é jogar dinheiro fora. Isso. Né? Eu tô sendo roubada. E, de repente, pelo fato da gente não ter esse retorno, como você falou, que a gente tem essa volta, a gente sabe onde é que vai o dinheiro, e a gente vê que nas ruas, né, na iluminação, na segurança, né, aqui, já fiz até podcast falando sobre isso também, que aqui cada cidade tem o seu bombeiro, a sua polícia, né, e as coisas funcionam. Então, a gente vem de um país onde a gente sente que a gente não tem esse retorno e consequentemente, a gente já presume, né, que esse dinheiro alguém vai roubar esse dinheiro. Exatamente. E aqui a gente... O prazer de pagar ninguém tem, né? Ninguém gosta de ter que pagar nada. Mas pelo menos a gente sabe, bom, eu tô pagando isso, mas tem um retorno ali, ó, na escola pública, onde meu filho vai, né? Que é de qualidade, ou na rua que eu passo, que não tem buraco. E a gente vai aceitando um pouco mais, porque vê esse retorno sendo colocado no nosso dia a dia. Pois é, você colocou um ponto agora que foi uma coisa que me chocou muito. Quando eu cheguei aqui, meus filhos estudavam em escolas particulares no Brasil, Sim. Lá em Recife, né, em boas escolas. E a estrutura de uma escola pública aqui, quando eles chegaram, eles dão um computador, dão um iPad, E eu olhei e disse, nossa, numa escola pública. Então, você sente essa diferença, é um choque, né? Então, quando você vai pagar um imposto lá na ponta, você olha e diz, nossa, vale a pena você estar pagando isso, porque você está vendo a coisa fluindo, né? A coisa caminha de uma forma produtiva. Então, eu acredito que boa parte dos brasileiros, quando chegam aqui, eles chegam com essa mentalidade. Vamos para lá, porque lá funciona, mesmo que eu pague, mas funciona. Então, assim, e é uma coisa que eu tenho visto muito nessa área de contabilidade, depois que eu abri a empresa, a SCTex, é que as pessoas realmente têm... praticamente, eu acho que pouquíssimas pessoas não declaram, porque elas realmente buscam declarar. Todo mundo busca olha, eu preciso falar com você, já sabe que eu sou contador, amigos, cara, eu preciso falar com você, eu preciso ver essa questão da minha contabilidade, a gente precisa pagar os impostos, entende? Eles sentem a necessidade pelos serviços que eles recebem. Eu acho isso bem interessante. E é até legal, porque você começa a pensar nas coisas que você não paga. Então, eu não pago escola particular. Isso. Né? Então, no final, você acaba pagando por certas coisas que você não sai do seu bolso durante um ano, né? Que provavelmente você pagaria muito mais. Eu, então, que tenho 4 filhos, nem falo, não quero falar sobre escola particular. Mas em todo, assim, até em bolsa para uma faculdade. Então, são coisas que voltam do governo, né? Então, é verdade. É legal que as pessoas vêm para cá e dispostas ou predispostas a se adaptarem a essa parte, não, né, não só da cultura, mas a parte também de leis, de regras, e aceitar isso e entrar no esquema. Tem uma coisinha até interessante, que eu achava bem interessante quando eu vinha para cá a turismo. A gente pegava o avião, chegava aqui nos Estados Unidos, né? Quando chega aqui, o avião estava pousando aqui em Miami, Orlando,
onde fosse. Quando o avião começava a pousar, aí a aeromoça falava, olha, fiquem nos seus lugares, ninguém se levantava, fica todo mundo saindo em fila bem certinho. Beleza. Esse mesmo público, quando voltava para o Brasil, pousou no aeroporto do Brasil, já estava gente se levantando na frente. Então, ou seja, era interessante que as mesmas pessoas que seguiam as regras só porque estão no solo americano, já seguiam as regras, né? E quando voltavam para o Brasil, mas aqui ninguém faz. Então, mas aqui todo mundo vai levantar. É e aí todo mundo levanta. Eu ficava rindo com isso. Mas é verdade. A gente consegue se adaptar, né? O problema é a gente se adaptar e a gente mudar para fazer sempre. Verdade. Quando é temporada de visita é fácil. Você mencionou as pessoas buscarem você para resolver, né? Uhum. Outra coisa que eu percebi é que a gente tem muito medo de não conseguir resolver. Mas eu nunca paguei imposto e agora eu preciso. Ou então eu tenho uma pendência porque deu um problema há 2 anos. Eu tô com um cliente assim, que veio falar para mim, nossa, mas eu tenho 2 anos que eu até passei para você. Não precisa de nome, óbvio. Mas eu tô com uma pendência porque tem 2 anos que eu tô com esse problema, não paguei, não sei qual é a minha multa, e já não paguei do ano passado, porque ainda estava com pendência do ano anterior, e assim por diante. E aí fica empurrando, achando que não vai ter solução. E eu percebi, até por uma situação minha mesmo, que eu tinha feito meu imposto do business, e eu marquei uma coisa errada, paguei a mais do que eu não precisava pagar um estadual, pelo tipo da empresa que eu tenho, e acabei me enrolando. E quando eu fui resolver, eu falei, nossa, atendimento foi ótimo, tudo tem solução, né? Você faz, olha, eu vou te dar então até tanto para você pagar, você paga como quiser, na velocidade que você quiser. Então, assim, a gente às vezes se limita a buscar uma solução achando que vai ser uma dor de cabeça. Quando, na verdade, tudo tem solução. E eu acho que a parte da burocracia, eles estavam falando, de repente. Exatamente. Onde aqui é mais fácil solucionar, onde lá tem tantas etapas que você, às vezes, chega até a cansar. Cansa. No Brasil é muito burocrático para você conseguir um atendimento, muito burocrático para você conseguir alguém até para resolver junto aos órgãos no Brasil. Aqui é muito simples. Até o contato. Até o contato. Aqui eu consigo, um cliente entra em contato comigo. Silvio, eu estou precisando entrar em contato com a IRS, não falo inglês. Se você quiser, você pode ligar, tem tradutor. Mas eu não quero porque eu não conheço. Você pode fazer para mim? Posso. Entra lá, eu preparo uma POA, que é uma procuração, preparo o formulário, mando para lá online mesmo. Eles recebem isso online na hora, eles já aceitam e eu já posso falar em nome da pessoa. Então, assim, é tudo muito simples. Óbvio, os atendimentos, as filas são demoradas. Às vezes você passa 3 horas para ser atendido, pendurado numa ligação. Mas é um serviço do governo. Mas né? E é importantíssimo. Mas funciona. E quando eles se atendem, eles resolvem. Se eles só não resolvem se for uma coisa irresolvível numa ligação. Naquele momento, exatamente. Mas eles mesmo assim pegam o teu telefone, eles dão o telefone direto deles para que você entre em contato, ele vai ficar te atendendo. Então, assim... Se cai, eles ligam de volta. Eles ligam de volta. Então, é uma segurança que você tem de que a coisa flui e funciona. E todo mundo quer a solução. Exato. E, assim, a facilidade disso, eu só aconselho geralmente as pessoas, essa pessoa que você nos indicou, eu falei com ela, olha, fica tranquilo, isso é super simples, a gente vai resolver e é uma forma simples de se resolver. Muitas vezes a gente pode verificar se o imposto feito na época existia algum deductible, algum plano do governo, alguma coisa algum benefício que pudesse diminuir esses inclusive, valores. Se foi feito corretamente, né? Porque às vezes tem coisas, pequenos tiques que você dá detalhes, e que às vezes formulário. Passa mesmo. Os sistemas não estão preparados. Agora mesmo, a partir de 2023, por exemplo, o T99, que a gente já falou numa live nossa no Instagram. Vai lá assistir. Exatamente. A gente falou T99, W2 e Workers' Compensation. Exato. Foi semana passada? Eu acho que foi semana passada. Acho que foi semana passada, exatamente. Às vezes são tantas lives que a gente não sabe. Pois é. Então, e só para quem não entendeu, deductible, gente, são as deduções que você pode fazer no imposto. E às vezes uma marcaçãozinha, ali você já economiza uma grana. Óbvio, né? Sempre tentando falar o máximo da verdade possível. Mas pequenas coisas que você pode marcar ou não marcar, determinam ali um valor final que... Muitas vezes não marcar algo te joga numa alíquota mais alta que você não precisaria estar pagando esse imposto. Ou seja, você mesmo acabou de falar. Não, e você... eu acabei de... me devolveram, mas assim... e eles avisam, gente. É impressionante. Eles falam assim, chega uma carta e fala, você não precisava ter pago isso aqui. Exato. Aí eles devolvem o cheque para você, né? Acho que era $300. Eles devolvem muito certinho É impressionante, assim. Você menos espera quando chega. Pô, o que é isso? Chegou agora para mim uma carta do IRS falando que eu paguei, porque eu tive que pagar essa multa por ter feito errado, eu paguei $27 a mais. Então vai devolver $27. Eles devolvem. $27 que eu nunca saberia. Eu nunca saberia.
Às vezes eles devolvem centavos. Quando você compra carro na concessionária, se você pagou uma coisa a mais, um gap, não sei o quê, eles devolvem $2. Você menos espera, chega o cheque. Aí você fala, mas não, eu nunca ia pedir, mas $2 de cada cliente que eles têm, né? Então, assim, eles também seguem a rixa, porque eles sabem que existe ali toda uma fiscalização. Exatamente. Gente, tem que ser para dar certo, né? Pois tem é. que ser para dar certo. E aí, desse 1099, só para concluir, uma coisa nova que chegou agora em 2023 é que, a partir de 10 1099s, hoje, a pessoa vai ser obrigada a fazer eletrônico. Lembra do que eu falei? Que lá na live, para quem não pegou a live, pega lá. Se você você tem subcontractors que prestam serviço a você, você precisa, que tem mais de 10, os seus 1099s precisam ser feitos eletronicamente pelo site do IRS, ou você pode ter algum sistema que pode te ajudar a fazer isso. Então, isso é bem interessante, porque é uma coisa nova e começou a partir desse ano. Sim. Então, muitas vezes, algumas leis que são novas, as pessoas não se prepararam, às vezes, ou não pegaram essa coisa nova, e aí termina passando despercebido, e aí lá na frente vem a se prejudicar por conta de uma mudança, ou pagar mais caro, pagar uma multa, que a gente consegue fazer isso aí sem nenhum tipo de problema posteriormente. Basta você fazer um amendment, que eles chamam aqui, ou seja, você entrar lá e fazer uma adicional, uma correção em cima do que você fez. Ou você recebe de volta, ou você quiser pagar mais, porque às vezes você deixou de incluir alguma coisa no seu pagamento e recebeu um 1099 atrasado, ou coisa nesse sentido. Então, assim, gente, e 1099 é quando você é contratado, você não é funcionário. Tá? O W2 é para funcionário. 1099 a gente chama de subcontractor. Quando você é prestador de serviço para aquele serviço específico, mas você não é um funcionário da empresa. Quer saber mais? Vai na live da semana passada que a gente especificou exatamente o que você vai fornecer para o seu funcionário. Se ele for funcionário ou se ele for um subcontratado. Qual o documento que você vai ter que prover para ele para que ele possa fazer o imposto de renda e não sobe para você pagar o imposto dele, tá? Exatamente. Quer conferir mais? Vai lá. Porque a gente... Olha, o Silvio foi bem sucinto. Vamos falar Vamos falar um pouquinho sobre o que é considerado renda e que precisa ser declarado. Vamos começar. Turista. Turista está aqui passeando, está comprando. Tio Sam adora você. Tio Sam te ama. Adora. Vem gastar o seu dinheirinho na terra do Tio Sam. Você vai ser super bem-vindo. Tem que pagar imposto? Não, porque você está gastando dinheiro. Você não está fazendo dinheiro. Ah, mas eu estou com visto turista e eu trabalho aqui. Não. Existem várias situações assim. Tem que pagar imposto? Aí vai de você saber. Você não vai ter nada de volta. Você não vai para sua aposentadoria, você vai ter que fazer um ITIN, que a gente também já falou sobre isso, que é o ITIN, que é como se fosse um número social, como se fosse um CPF aqui, para declarar. Vai ter retorno para você? Não. Mas é o correto? É o correto, né? Porque você está fazendo renda aqui. Exato. Não deveria estar trabalhando, mas esse é um assunto, né, imigratório. Que recebe com você pagando o imposto, alguns benefícios que você consegue Então, receber. O Silvio já está falando aqui. Tem alguns benefícios que você pode tirar proveito, mesmo não tendo documento aqui. Exato. Se você é estudante, você tem o social, porque alguns estudantes podem aplicar para ter aquele período de trabalho. Enfim, vamos falar... Eu estou aqui... Não vamos falar sobre o seu status. Vamos falar primeiro, eu comprei um imóvel. Tá? Eu comprei um imóvel só para eu ter. Eu quero o imóvel fique fechado para eu viajar de vez em quando. Isso é considerado... Eu tenho que pagar imposto? Tem. Quais tipos de imposto você precisa pagar? Na compra, obviamente, é o property tax. Que já vai ser tirado de você, querendo ou não. No momento da compra, você não vai nem saber o que é o quê. Exato. Já está ali no valor final. Eu trabalho com isso, sou corretora de imóveis, vou falar para você. É muita coisa para você ler. Você sabe menos, e é isso aí. Exatamente. Mas está lá incluído. Está lá. E tem o imposto também que você vai tirar... a taxa property tax anual, né? Que você vai pagar. É tipo o IPTU do Brasil. Exatamente. Né? Então, você também paga. Então, esse imposto, você comprou uma casa aqui, você vai ter esse imposto para se pagar. E para pagar isso, você tem que fazer o seu imposto de renda. Isso. Fazer a sua declaração. Exatamente, você tem que declarar. E a casa que eu comprei, o imóvel que eu comprei, o apartamento que eu comprei, é preciso ser declarado? Sim. Mas eu não moro no Brasil, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Você precisa declarar? Ou você declara lá, ou você declara aqui. Então, existe hoje um tratado entre Brasil e Estados Unidos, onde você pode escolher o lugar que você paga, os seus impostos. Obviamente, se você tiver algum benefício em um lugar, você pode transferir para lá. Mas, normalmente, quem sai do Brasil e quem vem para cá
prefere pedir para que seja feito o pagamento, né? Isso você faz dentro do Brasil, dentro da Receita Federal, você muda seu domicílio fiscal e você transfere para os Estados Unidos e você consegue fazer os pagamentos por aqui. Para quem não mora, prefere fazer por lá, mas declararia os imóveis também que foram comprados fora do Brasil, sem problema nenhum. Então, perfeito. Você falou troca de domicílio, é importantíssimo isso, né? Isso. Você focar onde você quer que seja seu domicílio e aí lá você faz a sua declaração. Isso, a gente está falando de imóvel. Vamos pular rapidinho. Se aposentadoria. Eu moro aqui e recebo uma aposentadoria no Brasil. Como é que funciona? Tem que declarar essa aposentadoria no imposto daqui? Se você declarar aqui, você declararia a renda aqui. Tá. Exatamente. Você declara renda de fontes exteriores, né? Entendi. De outros países. E aí você declara aqui sem problema nenhum. Isso é válido também para o Brasil por conta do tratado, como eu tinha falado anteriormente. Perfeito. De lá para cá, daqui para lá, tranquilo. Daqui para lá também. Agora, se eu peguei meu imóvel e eu estou fazendo Airbnb, ou nem precisa ser um Airbnb, eu estou alugando meu imóvel de alguma forma, Airbnb ou fazendo aluguel anual, etc. Eu não vou utilizar para o meu próprio uso, eu quero ser um investidor. Comprei 1, 2, 3 imóveis no Brasil, não, nos Estados Unidos está podendo, né? Mas vamos dizer, eu quero comprar um imóvel e eu quero que ele se pague através de um aluguel. Eu sou um investidor. Como é que funciona o imposto nesse caso? Mesma coisa? Dani, mesma coisa, mas assim, tem sido muito comum a busca de novos investidores brasileiros aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, né? Eu senti também. O climazinho ajuda, né, para o brasileiro. E para o brasileiro mesmo, não só brasileiro que mora aqui em outros estados, mas brasileiro no Brasil. Do Brasil. Tem me procurado muito para ver imóvel aqui. Exato. Já pensando, eu estou indo, vou passear, mas eu quero comprar um imóvel. A título de investimento, normalmente as buscas muito fortes em Orlando, né? Sim. Porque para fazer Airbnb, né? Para poder alugar por Airbnb, para ganhar essa situação. Tem aquele timeshare também que se usa muito aqui. Mas assim, basicamente, quando você compra um imóvel aqui e você está alugando esse imóvel por aqui, o que é que eu recomendo fazer? Paga cada um no seu quadrado. O que é que seria melhor para você? Declara seu imposto aqui, você tira seu ITIN number, seu ITIN, né, que é o Individual Taxpayer Identification Number, que é tipo o que a gente já falou, tá na live, tá? Na live, mas vou dar uma dica aqui, é tipo um CPF. É tipo CPF. Então, para você fazer seus pagamentos desse imposto aqui de renda que você faz dentro dos Estados Unidos. É uma das coisas que eu sempre aconselho fazer. Se você está ganhando renda aqui, faz seu ITIN, faz sua renda aqui. E depois você confronta. Quando você for fazer a do Brasil, você declara que já declarou aqui, ou vice-versa. E assim você consegue concentrar melhor os esforços para você não ter tanto problema ou ser tão difícil para você declarar renda e transferir para dólar e depois transferir. Aí você enlouquece o contador de lá, enlouquece o contador daqui. Então, o ideal é que se você fizer dos dois lados, você pode juntar nas declarações, tanto a declaração que fez nos Estados Unidos e no Brasil, quanto a do Brasil aqui nos Estados Unidos, sem problema nenhum. E muita gente fala um pouquinho sobre isso, porque o que muita gente faz até para proteger os seus bens pessoais, abre uma empresa, né? Isso. Então, abre uma empresa, uma corpo, uma LLC, e aí compra o imóvel no nome dessa empresa. Dessa forma você protege seus bens pessoais, né? E aí você pode... e aí você, com o seu CNPJ, porque agora a gente está falando de empresa, que é o EIN Number, que é o Employer Identification Number, aí você abre a conta bancária em nome da empresa e a renda daquele imóvel pode ser o aluguel, pode ser jogado para aquela conta bancária, mesmo você estando no Brasil. Sem problema A pessoa paga automático para sua conta aqui. E aí, com base, inclusive, nesse documento que vem do banco, você pode fazer a declaração dos impostos, porque toda a renda foi colocada ali. Já facilita. Já facilita muito. Hoje, uma das maiores buscas por contadores, né, de brasileiros que moram no Brasil, me buscando como serviço de contabilidade, é justamente para abrir empresa para investimento. O que é que ele faz? Silvio, eu quero comprar uma empresa, eu quero comprar um imóvel aí no Brasil. Às vezes, comprar um warehouse, eu quero montar uma empresa, eu quero comprar uma empresa, às vezes acontece. Busca até business aqui. Exatamente. E aí ele olha e diz, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu posso proteger meu patrimônio? E a melhor forma de proteger seu patrimônio dentro dos Estados Unidos é você abrir uma empresa. Aí qual tipo de empresa se abrir? Se vai ser um LLC, se vai ser um S-Corp. Aí a gente vai ver de acordo com o tipo de business que a pessoa está querendo fazer ou com o tipo de negócio, se é só imobiliário, se vai ter administração de aluguel,
se vai ter subcontractors. Então, tudo vai variar de acordo com a necessidade da pessoa. Então, Sim. não existe às vezes, a pessoa você não tem um guideline, assim, uma linha de pensamento que seja igual. Não, depende. Cada caso é um caso diferente. Porque tem gente que quer um imóvel, tem gente que quer virar Exato, investidor mesmo, comprar vários. Eu conheço montar pessoas empresa. aqui que têm 18 imóveis. Eu tenho um cliente que tem... Um cliente meu tem 18 imóveis. Então, é muita coisa. Então, ele tem um tipo de administração diferente. Ele precisa de uma gestão diferente no negócio dele do que de uma pessoa que só tem um, que ele administra de onde ele estiver. Não é one fit for all, né? A gente vai moldar. E tem gente que tem, inclusive, mais de um imóvel e cada imóvel numa empresa diferente. Exato, né? Por quê? Pra que uma não afeta a outra. Exato. E muitas vezes para a questão, principalmente quem faz isso, é quem gosta muito de comercializar, que ganha dinheiro, às vezes, com o flip do mercado, né? Que fica comprando na baixa e vende na alta, faz uma reforma e vende mais alto. Então, geralmente, essas pessoas, eles não vendem o imóvel. Eles vendem a empresa, que eles montam uma empresa, compram um imóvel pela empresa e no final das contas, quando eles vendem, eles não vendem o imóvel, eles vendem a empresa e o imóvel está vinculado, porque faz parte da... Exatamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô sabendo muita coisa, tá? Eu acho que tô pegando por osmose. De tanto que eu falo com o Silvio, gente, meu marido falou, nossa, você tá conversando mais com o Silvio do que comigo, porque lá em casa são 4 crianças, né? Cachorro, gato, literalmente. E às vezes a gente fala assim, a minha sogra fala uma coisa, eu falei, nossa, eu nem falei com ele ainda sobre isso. Mas como tem 2 dias, eu falei, minha filha, a gente tem que selecionar. É quase que uma caixinha, a gente faz assim, ó, vamos falar sobre o filho tal. É assim. Mas eu tô aprendendo muita coisa com você. E olha, eu vou falar pra você, eu não canso de falar isso. Informação é tudo. Não só pra você poder falar sobre os assuntos, né? Você se tornar uma pessoa até interessante. Mas eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente quer. Né? A gente vai buscando mais coisa, porque você fala, nossa, isso. A curiosidade parece que dá um... E não só de legalidade, não só, mas de tudo, assim. A gente tem que se informar. Eu tenho mania de falar, quando eu estou falando com um cliente, até meu marido, às vezes, né, tá passando aí no office, escuta, ele fala assim, nossa, mas é muita informação. E eu falo pro cliente no final, eu sempre falo assim, eu sei que... Quem é meu cliente vai saber que eu estou falando a verdade. Eu falo, principalmente quando é assunto de Medicaid ou consulado brasileiro, e eu faço aquele áudio, assim... total, né? E aí eu falo no final, eu falo assim, olha, eu sei que é muita informação, mas o trabalho é meu, né? Eu só tô te falando isso porque eu quero que você saiba de tudo, para não ter nenhuma surpresa, né? Para não criar expectativa que não existe, e também para você saber e você poder decidir bem informado o que você quer fazer. Exatamente. Então, eu sei que é muita coisa, escuta com calma, mas eu tô te passando tudo o que você precisa saber. E eu prefiro. Talvez eu seja até uma forma agressiva, né? Das pessoas receberem. De repente, tem gente que gosta de uma coisa mais light, mas a gente acaba agindo da forma que a gente gostaria de receber. E eu prefiro saber tudo e eu poder escolher o que eu quero fazer do que ficar, poxa, mas se eu soubesse, né? Então... Eu tive um caso agora, recentemente, na verdade ontem, de um cliente, de um cliente que me ligou, já é cliente nosso, e ele ligou querendo fazer umas operações e de 1099 e tal, e eu fui explicar o que é que deveria ser feito ou não. Aí o cliente veio me questionar, não, mas não pode ser feito assim? Eu disse, bom, pode, mas não deve. Porque para você fazer isso, existe uma linha, um plano que você tem que fazer. Você tem que seguir rigorosamente as regras do que é determinado pela lei. Para qualificar para você aquele conseguir botão fazer isso. Você fez? Não. Então, assim, aí minha obrigação... mas você pode fazer o que eu estou pedindo? Posso fazer. Porque isso mas é você que vai estar assinando, mas assim, né? Exatamente. Não, mas não, o cliente que está assinando. Sobre isso é ele que está assinando. Porque exatamente. ele estava pedindo um trabalho especificamente de 1099. Eu disse, você pode fazer? Eu disse, claro que eu posso. Saber fazer eu sei, como poder fazer eu posso, mas é minha obrigação como teu contador te falar tudo e como deve ser. E que isso pode te acarretar com algum problema no futuro. Sim. Então, se acontecer de você cair num red flag... te prepara, porque nada disso vai valer. Você não vai poder explicar. Porque você não vai ter como explicar, porque você não seguiu a regra rigorosamente. Né? E o assunto foi exatamente, mais uma vez, sobre 1099, que era, se coloca... O 1099 você pode emitir sem ter o ITIN da pessoa? A pergunta era essa? A pergunta era essa. Não, porque eu tenho aqui, mas ninguém mandou o ITIN e prepararam um W9. Eu disse, olha...
Eu entendo o que você está falando e não porque ela foi instruída, essa pessoa foi instruída, esse cliente foi instruído por outro profissional que disse que poderia até 1 ano. Eu disse, é verdade o que está se falando. Porém, você tem que seguir uma regra antes. Você tem que fazer 3 notificações. O IRS obriga você a fazer 3 notificações por escrito, por e-mail, a primeira. A segunda, na terceira notificação que você fizer, você tem que reter já dos pagamentos 24%. Você fez isso? Entende? Então, assim, porque o IRS quer receber, o tio Sam quer receber, a mão é pesada. It's all about money. Exatamente. Então, é exatamente isso, entende? Então, mas eu faço questão, e às vezes você se torna chato. Aí a pessoa, poxa, ele não fulano quer fazer faz. Adoro isso, gente, quando eu escuto. Olha, ele vai fazer e eu vou fazer para você, fica tranquila. Mas eu preciso deixar você ficar ciente. E aí, no final das contas, poxa, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu não sabia de você me dizer isso, eu não sabia dessa informação. Muita gente fala, agora vamos fazer diferente. Não, muita gente fala, pode, você quer fazer? Aí tá bom, marquei. E não é assim. Pode, mas tem que ter uma explicação. Acontece muito isso comigo com o processo de Medicaid, por exemplo. Porque muito pouca gente, em realidade, qualifica, que é uma renda muito baixa. Eles seguem um Poverty Guideline, que é uma tabela da linha da pobreza. Mesmo. Que todo mundo fala, mas isso é muito baixo. Porque é uma tabela da linha da pobreza. Você tem que ser pobre. Não é tipo, eu quase não tenho dinheiro. Eu vendo almoço para pagar a janta. Não, é aquela pessoa que é pobre. Então, a grande maioria, né, em realidade, não qualifica. Então, eu sempre falo, eu vou falar para você qual o máximo permitido de acordo com o número de pessoas na sua família. E você me diz o que você quer que eu coloque. Exato. Mas se eu colocar isso, não sei o quê. Olha, a minha obrigação fala a verdade. Mas fulano conseguiu, é porque o fulano falou a verdade. Mas o que você quiser que eu marque aqui, eu boto. Só estou te falando que essa é a regra. Aí eu falo que documento que eles podem pedir, que não podem pedir. Porque pode pedir o que eles quiserem. Em geral, eles pedem ABC. Mas eles podem pedir outras coisas. Então, assim, e a assinatura no final é digital, mas eu passo o áudio para deixar gravado que a pessoa me deu ok para aquele áudio. Estou assinando em seu nome. E esse é o nosso trabalho. Bem organizado mesmo. O nosso trabalho é isso, é o preenchimento, é ajuda no entendimento do que está ali e explicar as regras. E a pessoa fala, eu quero que você bote isso, isso e isso. O justo é sempre o combinado, né? Então, se você explica, se você combina, você explica, a pessoa te dá a informação e pede para fazer, é importante. Foi uma das coisas que eu disse a ela. Eu disse, imagina, se eu não dissesse isso a você e a gente fizesse, e você caísse no red flag e fosse prejudicada lá na frente, você dizer, poxa, Silvia, você é meu contador e você não me informou isso. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Se eu soubesse, eu não Talvez teria até feito. faria, mas agora ficou... Momento, ficou sobre... Então, eu faço questão sempre. Eu, às vezes, me torno chato. Minha esposa diz, a Renata olha para mim e diz, nossa, lá vai tu com teus áudios gigantes. Mas eu, às vezes, faço questão de explicar. E eu explico bem, destrinchadinho mesmo. E nas entrelinhas, não deixo nada subentendido. Eu gosto de deixar as coisas bem claras para que a pessoa saiba os passos que ela pode dar. Entendeu? Porque a gente já está falando de um assunto tão complicado que é tax, que a maioria das pessoas não sabe como pagar, não sabe o que tem que deduzir, não sabe como deduzir. E aí a gente já está falando de um assunto tão específico e deixar isso, assim, com linhas subentendidas. Eu acho que é sempre bom você colocar os pontos nos is. Olha, isso é assim, isso é assado, para que as coisas fiquem sempre bem organizadas. E a gente vai falar de dedução hoje, né? Tudo que você pode deduzir do seu imposto business ou empresarial, né? De comercial. É assim que fala? Tudo que... business, que não é pessoal. Que não é pessoal. Que não é da sua empresa. O que faz sua empresa caminhar, o que faz sua empresa funcionar. Tudo isso é despesa. Tudo isso é dedução? Exato. O que faz sua empresa caminhar, ela é despesa. O que é deductible junto ao governo e o que não é deductible, obviamente, a gente vai ter que mexer em algumas coisas aí. Mas, basicamente, se você está utilizando... Vou puxar bem um assunto bem interessante para você. Se hoje nós sairmos daqui, certo? E convidarmos o Dudu e a Renata, vamos fazer um almoço de confraternização desse primeiro podcast que estamos comemorando aqui. Vamos comemorar. E a gente faz isso e eu vou lá e pago esse almoço. Digo, não, Dani, o almoço é meu, pago no cartão da minha empresa. Eu paguei um almoço no cartão da empresa. Isso é deductible? Eu acho que sim, mas, quer dizer, depende da visão que você vai expressar. Se o almoço fosse um almoço de business, você pode deduzir. Se o almoço é um momento social, que não tem a ver necessariamente com a empresa em si, porque não são funcionários, não poderia.
teoricamente, em partes você poderia. E aí eu vou lhe dizer, por quê? Porque a gente tá fazendo Você me convida algo... para ir? Eu tô convidada? Tá convidada. Ah, então beleza. Porque você falou... E o Tony? O Tony pode ir? Pode também, Tony, você tá convidado, hein? Hoje, depois do nosso podcast aqui, é nós. O Silvio vai pagar, então vamos escolher um restaurante bem caro. E vai ser deductible. Caro. E ele vai deduzir tudo. A gente é win-win. A gente vai ter almoço de graça e ele não vai deduzir do imposto dele às nossas custas. Você tem que agradecer a gente. Tá vendo como é que funciona? Não é? Então assim, tudo varia da forma com que você vê os seus gastos. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, uma outra situação bem comum, você chama um cliente para almoçar e você paga aquele almoço. Ou, bem simples, eu vou fazer uma festa, um churrasco para os meus clientes brasileiros no final do ano. Olha, estou convidando todo mundo da SCTEX para gente fazer um churrasco gente, no vocês final estão do vendo ano. isso? Ei, Tony, corta isso aí. Tony, corta não. Contrata logo ele para ser cliente também. Tem um ano aí. Então, assim, vamos supor, eu gasto para fazer esse churrasco, eu tenho os custos para fazer. Sim. Mas isso é o quê? Vamos dizer que é um evento muito mais de publicidade e advertising para que eu mantenha esses clientes fidelizados. Sim. Eu posso usar esse gasto como gastos da empresa, como despesas? Posso. Então, são certas situações que você precisa ser bem explicado para que você possa ou não. Na verdade, não existe na lei nada que me não permita ser deduzível, né, de eu retirar isso como expenses ou despesas da minha empresa, se realmente for para despesas da empresa. Agora, não, eu vou fazer feira ali para meus filhos, para minha esposa e para mim. Isso é deduzível? Claro que não, Porque isso, na verdade, é uma despesa pessoal. Sim. Não é uma despesa da empresa. É diferente. O que a gente tem que saber separar é o que é empresa, o que é despesa de empresa é empresa, o que é despesa pessoal é despesa pessoal. Separa bem isso aí para não misturar. Mas existe como algumas despesas que a gente acha que não se paga em business a gente abater? Existe sim. E é interessante você saber o que é, porque tem gente que às vezes não usa o cartão da empresa, podendo usar, podendo deduzir. Muitos. Porque acha que não casos. vai, até esquece. Então é bom esse lembrete que a gente vai fazer de tudo que pode ser usado para a pessoa até começar já esse ano de 2024 a utilizar corretamente. Exato. Não pagar certas coisas para depois não ter como explicar e pagar certas coisas que às vezes não está pagando. Eu tive uma pergunta, né, no final desse ano passado sobre imposto. Não faço imposto, gente, é o Silvio, mas a pessoa até me perguntou assim, porque as pessoas acabam vindo para a gente para perguntar N coisas. Né? Na dúvida você faz, aquela coisa assim. E uma das perguntas era, poxa, eu tenho home office, né? Eu trabalho de casa, então não posso deduzir. E eu falei, não, fala com o seu contador, porque pode sim, é uma porcentagem de acordo com o tamanho da casa, o espaço da sua... que você utiliza. O tamanho da casa, com o espaço do seu office, você pode sim, você pode... O carro, se o carro você é um carro de passeio, mas você também usa o trabalho, quantas horas, né, você tem? Faz né, eu uso 30 horas, dessas 30 horas, 10 horas é trabalho, então 10% uso do carro e tal. Gasolina, enfim. E às vezes a gente deixa de deduzir e está pagando imposto em cima de coisas que não precisaria estar, porque essas deduções add up no final e você não vai tirar todo o seu custo, mas são porcentagens que acaba fazendo uma diferença. Só uma outra perguntinha, o que é que você acha disso? Que é um questionamento muito, muito comum de se fazer. Você é um executivo de uma empresa. Hoje, basicamente, nessas grandes empresas aqui dos Estados Unidos, a gente tem, os executivos, eles têm praticamente todos os custos pagos pela empresa. Aluguéis, né? Isso entra para eles como benefício, ele não entra como salário, porque ele não vai declarar aquilo como income. Aquilo entra como um benefício dado pela empresa. Dado pela empresa, sim. A empresa ela pode deduzir esses, por exemplo, o pagamento do aluguel, a mudança que fez de um profissional para que ele saia de uma cidade para ir morar em outra, às vezes em estados diferentes. Eu acredito que sim. Muitas vezes eles dão benefícios em cartões de alimentação. Sim, porque é um gasto da empresa. Exato. Para manter aquele funcionário, mas não deixa de ser um gasto da empresa. Você entende apesar sim, que sim. Tudo ele é relativo. É o mesmo gasto. Você vai lá no supermercado e vai gastar com o cartão da empresa. Mas ele gastou num supermercado, mas aquilo é um benefício que ele tem como executivo da empresa. Mas para isso, vamos supor, aí cai no red flag, aí vamos lá, o cara vai cair no red flag, chega lá e o cara vai dizer, olha, esses deductibles aqui, esses supermercados aqui desse cartão de crédito,
Aí o cara vai estar lá, olha, esse é um executivo da empresa, dentro do contrato de contratação dele, tem isso aqui, os benefícios que ele tem acesso, tarará, tarará, tá assinado desde tal data. Tá? Sim. Então, é tudo a forma de se ver. E também a discricional do auditor, né? Sim. O auditor, ele pode simplesmente dizer, eu não considero isso, e aí você vai brigar nas esferas superiores. Ou ele pode dizer, não, tudo bem. Porque, na verdade, tudo que é custo de empresa, toda despesa que você faz para o seu negócio, ele deve ser dedutível. Os Estados Unidos ele não tem. Por isso que eu digo que o Tio Sam é até mais maleável, que no Brasil não é. Sim. A Receita Federal ele é bem rigorosa nas leis. Aqui não, aqui ele é muito mais tranquilo. O que é de despesa da sua empresa, deduz, paga, deduz. E o resto, declare. Mas declare. Declare direitinho. Aí sim, ele é bem duro e a mão é bem pesada para aqueles que não declaram. Sim. E aí, quando eles caem, né, quando entra no red flag, ou quando eles vão atrás, aí pesa e a mão é pesada. Vamos falar desse red flag, porque primeiro que a gente tem que lembrar também que tudo que você deduz tem que comprovar. Isso. Né? E hoje em dia não tem que ter mais recibinho na mão, porque tudo é tudo online, tem muita coisa que você puxa online, enfim, fica lá, statements e tal. Vamos falar desse red flag, porque no Brasil fala que é de um jeito, aqui fala que é de outro. Eu já fui, né? Como é que fala no Brasil isso? No Brasil auditoria? Não, eles chamam... Nossa, tem um termozinho como é que é, Tony? Que eles usam. Malha fina? Malha fina. Tá, isso, então, malha fina. eu já passei na malha fina aqui, né? Uhum. Tranquilo, foi super tranquilo. Mas assim, óbvio que chega aquela carta ali, você quer se matar, né? Tipo, ai meu Deus do céu, já era, acabou meu sonho americano. E nada disso, foi bem tranquilo. E era o imposto pessoal, não era de empresa. Como é que é feito aqui? É uma seleção aleatória ou existem red flags que te puxam para uma... Porque na minha concepção, assim, na minha imaginação fértil, todo mundo cai na malha fina, mas existem triggers que botam você para um grupo daqui. E o grupo daqui, vamos dizer, se aqui desse grupo normal que não teve red flag, galera que nada chamou atenção, você vai tirar 10%, dessa galera que foi passada pro grupo daqui, você vai tirar 20%. Porque a chance é maior que tenha coisa acontecendo aqui. É assim que funciona? É tipo um algoritmo, exatamente. Na verdade, você pega, é como se a cada 1.000 pessoas, vamos botar um número fictício, tá? Diga-se de passagem, é fictício, não estou dizendo... Não, é verdadeiro, a gente não sabe. Tá? Deixa bem claro. Mas funciona como algoritmo. Ele pega uma quantidade, a cada 1.000 vai cair 1, vamos supor. Entende? Então, é obrigatório, vai cair 1. Só que esse 1 que vai cair, normalmente ele já está no grupo de quem está com o yellow flag. Com alguma coisa que indicou que vai estar com algum problema, por exemplo. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui mais a fundo. Porque o que é que acontece? Por exemplo, uma pessoa que não declarou uma renda que ele recebeu e que foi declarado pela empresa que pagou, seja ele através de um subcontractor, né, de autônomo, como a gente fala no Brasil, ou seja ele através de funcionário, através do payroll. A empresa declara que pagou e a pessoa não declarou que recebeu. Sim. Então, isso aí, dentro do IRS, aqui, o que é que acontece? Ele sabe que uma pessoa te pagou porque ela informou o número dela, que ela é o pagante, e vai identificar também o número do recebedor. Sim. Então, o que é que acontece? Ele sabe quem recebeu e sabe quem pagou. E aí, quem recebeu não declara, o que é que vai acontecer? Você já de cara está no yellow flag. Porque já falaram para você que você tem dinheiro aí. Exato. Você tem que declarar. Exatamente. E às vezes acontece, a pessoa esqueceu um W2, que ele já pagou o imposto antecipadamente, né? Porque no W2 para quem não conhece, é o payroll, é a carteira assinada daqui. Então, as pessoas que trabalham dentro dessa carteira assinada, né? Que é o payroll da empresa, o W2, eles já pagam o imposto no salário. As deduções, As deduções até quando já tem são feitas benefício. automáticas. Então, tanto prova que quando você preenche um formulário que é, no caso do 1099, o W9, e no caso do W2 é o W4. Sim. Então, o formulário do W4 que você preenche já tem lá o tipo, se você faz junto com sua esposa, né? Se você declara se você é casado e se você declara separadamente. Então, você já tem que, se você é single, você vai botar lá. E qual o tipo, como você quer que deduza. Então, você já explica tudo isso. Então, normalmente, no W2, você já paga seus impostos antecipadamente. Já é tudo
deduzido na fonte. Na fonte. E quem tem que repassar isso é a empresa que está recolhendo isso todo mês. Exato. Aí mesmo assim, payroll. a empresa recolheu, já pagou, né? Porque a empresa já te recolheu e já pagou ao IRS. Que tem pagamentos durante o ano também, Exato, né? é pagamento durante o ano, exatamente. E aí ele vai pagando aquilo, só que chegou no final do ano, você não declarou que recebeu aquela renda. Aí você não declarou, mas você já pagou. Ainda assim você está no Yellow Flag? Sim, porque é um sistema, não é uma pessoa. Quando você deixa de declarar e aparece a informação que declarou, opa, alguma coisa está errada. Até porque está faltando algum ajuste ali para poder fechar, né? Exatamente. Porque pode ser até que você venha a pagar mais. Tem algum retorno, né? Tem algum refund. Entendeu? Então, tem muito disso. Então, o que é que ele faz? Ele geralmente, quando o algoritmo vai puxar dessas pessoas que estão no Yellow Flag, e aí ele puxa uma gama dessas pessoas. Alguns que estão dentro do Yellow Flag ali, com situações que estariam bem erradas, mas às vezes passam e dizem, olha aí, parceiro. Tá vendo? Não é nada, acontece nada. Mas é porque o algoritmo ele não pode puxar todo mundo, né? Não tem não tem funcionário suficiente no IRS. Não, e outra coisa, não precisa ser no mesmo ano, né? Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Você assim. pode ainda, então, quando você declarar 2023, só em 2028 que você pode ficar tranquilo, não faça besteira. E a documentação pode ser jogada fora depois de 5 anos? Não era 7? Não, passou para 5. Tá. Mas, na verdade, eu recomendo, eu sempre guardo. Eu tenho minhas documentações desde o primeiro imposto. Por exemplo, agora eu estou passando por uma situação. Meus pais, eu tive meu pai falecido em 2012 e minha mãe faleceu agora. E eles não fizeram inventário lá no Brasil, isso tudo no Brasil, tá? Agora mesmo, o auditor está pedindo os impostos de renda do meu pai de 2012. Sim. E eu não tenho essas documentações. E aí até correr atrás, pensa, né? Eu tô falando com um contador, um amigo, um colega de trabalho lá, e ele, Silvio, eu preciso de tal documento, Nossa, como eu vou conseguir isso? Então, é bem complicado. Então, o que é que geralmente eu faço? Olha, gente, documento, guarda. Acha um cantinho. Hoje embaixo da escada. Tem o iCloud, joga no iCloud, joga no Cloud, joga no não precisa Google ser no Drive. papel, porque como é cópia mesmo, você pode imprimir a qualquer exato. momento. E joga e deixa escaneia, salvo. Isso, e deixa por ano, geralmente eu faço uma pastinha por ano. E para os meus clientes, tá, Dani, eu tenho tanto isso digital, né, no Cloud, quanto isso num cofrezinho guardado para todos os meus clientes. E eu guardo isso para o resto da vida. Se ele tiver 10 anos comigo, vão ser 10 anos de histórico. Se e você pode entrar em contato e você passa para ele. Lá. Exato. Licença aí. Dá licença, Tony. Gente, que legal esse nosso bate-papo. Espero ter conseguido responder. A gente não falou sobre trabalho, mas, gente, trabalho é óbvio, né? Você trabalhou, tá fazendo renda, tá fazendo dinheiro, pouco, muito. Você tem que declarar, procure seu contador, faça a coisa correta, documentação. Se você tem plano de saúde também, através de algum benefício do governo, eles vão mandar para você um documento no final do ano, que a gente chama de Obamacare, que aqui é o Healthcare, né? Isso. Que a gente chama de Obamacare porque inicialmente era esse nome, não é mais, mas você está fazendo algum tipo de plano de saúde com o governo, eles vão mandar um papelzinho para você, inclui isso no seu, que é o 1095, né? Isso. Cara, eu tô falando que eu tô... Tá sabendo tudo, Silvio, hein? você vai durar pouco tempo, amiga. 1095. Declara, junta isso, a documentação é importante. Então, na dúvida, fala com seu contador. Não, se você não está confortável de fazer sozinho, pode fazer, gente, não precisa de contador. Com a maioria dos serviços a gente pode fazer sozinho. Os serviços que eu faço para o cliente, eles podem fazer sozinhos. Então, mas na dúvida, não está com tempo, não tem paciência, o IRS é uma coisa complicada, a documentação é complicado, gente, realmente entender. Procura um contador, fale com mais de um, não precisa ser o Silvio, fala com 1, 2, 3, fala com quem você se sinta confortável, porque é um relacionamento, né, que você vai ter por anos, né? Então, por isso tem que encontrar a pessoa certa para que você não fique pulando de galho em galho. E vale lembrar, precisando trocar de contador, ele já falou isso no começo, vou repetir, não é difícil, tá? Não sei como é no Brasil. Aqui, todo mundo fala assim, mas eu vou ter que passar toda a documentação para a pessoa nova e acaba empurrando com a barriga e fica naquela insatisfação por anos. Não é complexo. Entre em contato com o Silvio. É um documento, assinatura digital, para poder autorizar ele a ter acesso às suas declarações anteriores. Nunca teve contador? Silvio, não tem problema, ele vai dizer para você qual passo a passo. Cara, muito bom esse bate-papo. A gente vai fazer outro podcast mais informativo sobre outros assuntos, fica ligado. Tem vários podcasts, vários vídeos no nosso canal no YouTube, no Dani Santos Portal USA, tive que engolir, no Dani Santos Portal USA. Quero agradecer, vou fazer meu agradecimento, vou deixar que você faça o seu. Quero agradecer ao Tony, esse estúdio maravilhoso da TLC Films, prazer de estar de volta aqui, ao Babelli Salon and Spa, não acordei assim, né, meu bem? Quem dera, né? Não vou fingir. Por todo o tratamento de sempre. Babelli Salon Spa fica na Sample Road aqui em Pompano Beach.
entre em contato, vou deixar o contato deles aqui para você também no final do vídeo. Agradecer a sua presença, porque não existiria esse assunto, apesar de eu estar, gente, muito knowledgeable. Tô sacando das paradas, mas agradecer por você ter disponibilizado esse seu tempo para estar aqui fazendo esse podcast e informando. A gente vai fazer mais um, né? Já back to back, para passar para vocês. E obrigado, só tenho que te agradecer. Que é isso, Dani. Eu que agradeço a oportunidade aqui, tanto do Tony, né? Esse estúdio maravilhoso. Agradecer a você também por ter convidado, né? E desses convites que a gente vem fazendo, né? Dessas lives que têm sido maravilhosas. E falar para você que, assim, da parte da SCTEX Flórida, né, a gente está aqui para deixar os canais abertos para vocês, os canais abertos para você que precisa de serviço de contabilidade, de serviço de consultoria financeira, consultoria administrativa. A gente tem todo esse tipo de serviço aqui, né? Deixar abertos os canais, vocês podem entrar aqui, vai estar lá na legenda, né, o nosso telefone, né, o nosso Instagram e o nosso website. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade e vai ser um prazer atender todos vocês. E mais uma vez, obrigado, Dani. Imagina. E, gente, é imposto pessoal, é imposto de empresa, a consultoria, acompanhamento mensal. Se você tem uma empresa, vários funcionários, mensalmente você manda tudo para o Silvio, ele faz acompanhamento. Então, assim, tá sem tempo? Passa a bola para quem sabe fazer, né? A minha teoria é essa. Faça bem o que você consegue fazer, o que você não consegue, contrata, porque pelo menos fica tranquilo, tá fazendo a coisa certa. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai se ver no próximo podcast, com certeza, nesse estúdio top. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.